E aí, gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é um vídeo um pouco diferente. Eu resolvi fazer um diário de gravidez, porque lá no Instagram, toda vez que eu falo, abro caixinha de perguntas, o assunto mais cotado tem sido gravidez, Benjamin, maternidade. E aqui no YouTube eu ainda tô assim, navegando esse universo, né? Vocês sabem que eu cresci lá no Instagram, foi a minha primeira rede social. Hoje em dia tenho o Spotify, que é uma rede bem grande também, o podcast no Spotify. E o YouTube é algo que eu comecei esse ano pra ter um relacionamento com vocês em uma outra rede social. E aqui eu ainda tô me descobrindo, né? Entendendo o que vocês querem ver aqui. Se é só conteúdo de psicologia que eu quero fazer, ou se eu vou fazer uma coisa, né, trazendo um pouco da minha vida também, que é o que eu faço lá no Instagram. Então aqui vai um primeiro vídeo que não tem muito de psicologia, embora eu sempre vá citar coisas que tenham a ver com saúde mental. Hoje é um diário de gravidez mesmo, de 23 semanas, eu tô com 23 semanas, ou seja, entrei ontem no 6º mês. E se vocês gostarem, comentarem bastante, curtirem bastante esse vídeo, eu posso fazer outros pra vocês, tá? Então, se você ainda não tá inscrita aqui no canal, já se inscreve, aqui você vai ter acesso a conteúdos de psicologia na prática, autoestima, o meu lifestyle, o meu estilo de vida, que eu gosto de viver com leveza, eu gosto de viver tendo sempre o cuidado com a minha saúde mental, e acredito que você vai curtir me acompanhar por aqui. Então vamos lá pro diário de gravidez? Eu tô aqui com algumas fotinhas do Benjamin aqui. Eu fiz o segundo ultrassom morfológico faz umas 2 semaninhas e ele tá a coisa mais fofinha do mundo. E eu assisti um vídeo de diário de gravidez e anotei algumas perguntas que essa blogueira respondeu, enfim, adaptei um pouquinho aqui. E vou responder pra vocês contando um pouco de como que é a minha experiência. E assim, eu como grávida, nos meus horários de almoço eu tenho visto muito diário de gravidez. Então quando eu fiz desde o início, assim, né? Diário de gravidez 5 semanas, 10 semanas, 15 semanas, 20 semanas. Porque é legal a gente ouvir a experiência de uma outra mulher. Então eu acredito que pode te ajudar se você tá grávida, ou se você não tiver e quiser saber mais da minha experiência, também vai ser divertido. Vamos lá? A primeira pergunta aqui qual é o tamanho do bebê e o peso dele mais ou menos neste momento? Então estamos com 23 semanas entrando no 6º mês e até esse último ultrassom morfológico aqui ele estava com aproximadamente 400 gramas, 350, 400 gramas, já deve ter crescido mais agora porque eu engordei na balança também, então ele deve ter engordado um pouquinho também. E ele tá com cerca de 25 centímetros, assim, da cabeça até o pezinho. Então vocês imaginam, gente, que é quase uma régua de 30 centímetros. Não sei como isso está cabendo aqui dentro, mas ele tá bem enroladinho, né? Então esse é o tamanho dele e tá crescendo aí essas próximas semanas, de bastante vai engordar bastante, então a barriga espera-se que cresça bem, né? A segunda pergunta é sobre roupas, né? O que eu já comprei, o que eu já parei de usar, pra mim, roupas pra mim, não pra ele, tá? Sobre roupas. O que tá acontecendo? Eu tô numa fase agora que não tô com muita roupa. Eu tava falando pras meninas assim que fiquei bem difícil de escolher que roupa eu ia vir hoje, porque as calças definitivamente não servem mais. Só tenho uma calça jeans que serve. Eu até comprei aquele extensor e tal, mas não gostei muito, assim, não achei muito confortável, até porque não é só a barriga que cresce, né? A coxa, o quadril também expandiu um pouco o meu, então tudo tá um pouquinho mais apertado, eu não curti muito. Então tô numa fase assim, comprei algumas roupas, ganhei algumas calças legais, mais larguinhas, mas eu não sou muito de usar vestido, então eu tô tentando entender qual que vai ser o tipo de roupa que eu vou usar, principalmente pro trabalho, porque pra ficar em casa tem umas calças mais confortáveis e tal, só que pra sair, pra estar arrumada assim, pra trabalhar, tá um pouquinho difícil, tá? Mas tudo bem, é só uma fase e, inclusive, amanhã a Nina vai lá em casa. Inclusive, eu podia gravar isso, né? Mas amanhã a Nina, que já tem até vídeo com ela aqui no canal, vou deixar aqui o link do vídeo com ela. A gente fez um sobre looks e tudo mais, porque ela é consultora de estilo. Ela me ajudou muito, assim, ano passado, né? Enquanto a minha empresa crescia e tal, a reposicionar a minha imagem, a forma de me vestir. E agora ela vai me dar um help também nessa fase de gravidez, porque temos alguns meses pela frente, bastante gravação, bastante coisa, então não quero perder o meu estilo mesmo estando grávida, né? Então é nesse ponto que nós estamos aí. A terceira pergunta é sobre cuidados de beleza, prevenção de estrias. Eu ainda não tive nenhuma estria,
provavelmente, né, acho que a maioria das grávidas que tem é um pouco mais pro final, ainda não esticou tanto assim para ter estria, mas eu tô passando creme todos os dias, pelo menos 1, 2 vezes por dia. Eu vou dizer pra vocês agora aqui de cabeça, eu não lembro a marca, tá? Mas eu posso pegar um print e deixar aqui na tela. Foi um dos cremes foi o creme que a minha dermatologista não, minha obstetra me indicou. Eu tô usando sempre ele e tô pensando em usar agora um outro da Mustela também, que me falaram muito bem. Provavelmente hoje, como meu creme acabou, eu vou comprar esse da Mustela também, tá? Mas assim, no mais, eu tô fazendo o que eu já fazia. Protetor solar, eu passo todos os dias, maquiagem e, enfim, me cuidando assim com a alimentação. É uma coisa que eu já tinha hábitos super saudáveis antes, então eles continuam, só que é, claro, assim, equilibrado, né? Eu tô comendo também uns docinhos, inclusive tem um bolo a caminho aí de cenoura com brigadeiro que a gente pediu agora. Então, não tô assim tão fitness, tá? Mas cuidados têm sido esse. Quarta pergunta foi como foram os sintomas até aqui, porque já faz, né, já tô com quase 6 meses e é o primeiro diário que eu tô fazendo de gravidez. Eu fui anotando, assim, nos meus notas, semana a semana, os sintomas que eu tinha nas primeiras semanas, porque cada semana era diferente da outra. E agora já faz várias que eu não anoto mais, porque estão mais brandos, assim, né? Mas eu vou até compartilhar com vocês aqui os que eu anotei das primeiras semanas, tá? Mais sintomas físicos. Então, assim, na quarta semana eu comecei a sentir bastante cólica e sentia bastante fome, bem no iniciozinho, tá? A quarta semana a gente tá falando aí de primeiro mês de gravidez mesmo, assim que eu descobri. Até achava que eu ia menstruar porque eu tava sentindo bastante cólica. Na quinta semana a cólica começou a passar, tá? E aí, ao invés de fome, eu comecei a não ter apetite. Ainda não tinha enjoo, mas assim, tinha um certo embrulho no estômago e falta de apetite mesmo. Não tinha muita vontade de comer. Tava um pouco mais lenta, um pouco mais indisposta, mas não tinha nada de enjoo ainda. Porque ficou bem tenso depois, tá? Na sexta semana, a gente completou, a gente conseguiu ver ele, né? A gente fez o primeiro ultrassom, viu ele tava no tamanho de um mirtilozinho, de um blueberry, 3 milímetros só. E já tava batendo o coraçãozinho, então foi bem feliz, bem legal essa fase, assim, mas os enjoos começaram, mas não tinha vômito, tava só meio nauseada, mas não vomitava ainda, então tava ok. Na sétima semana, os enjoos continuaram em muito mal-estar durante o dia, então me sentia bastante indisposta, foi bem difícil. Eu não tinha contado nada no Instagram ainda, então tava tipo aparecendo, me sentindo mal, me sentindo cansada, enjoada. É bem ruim ficar enjoado o dia inteiro. Então, eu não estava me sentindo muito bem, desmarquei alguns atendimentos, mas eu ainda não estava vomitando, o que não me deixava tão mal, porque vomitar realmente acaba gerando um mal-estar maior ainda, né? Mas eu não estava mais conseguindo cozinhar nada e não tinha vontade de comer absolutamente nada. Então, a gente já tá falando aqui que eu fiquei... Já tava, deixa eu ver... 1, 2, 3 semanas que eu não tinha muita vontade de comer. Então, nesse tempo, eu não engordei praticamente nada, até dei uma emagrecida. Mas eu me obrigava a comer mesmo assim. Na sétima semana, os enjoos continuaram, muito mal-estar durante o dia, desde a hora de acordar até dormir. Oitava semana, a mesma coisa, eu comecei a vomitar. Oitava semana, eu vomitava às vezes 1 vez, 2 vezes por dia. Nona semana também, vômito, azia. Então, assim, gente, complicado. E todo mundo me fala, não, depois da 12ª semana passa, mas 10ª semana me senti um pouquinho melhor, mas eu ainda vomitava. Abria a geladeira de manhã, já vinha o vômito, tinha que correr pro banheiro, era complicado. Mas assim, me sentia um pouco melhor, tava começando a fazer exercício de leve, me sentia um pouquinho mais disposta na 10ª semana. Só que aí na semana 11, na 12, na 13, continuei com náuseas e vomitando de vez em quando. Então não passou muita coisa nesse tempo, não. Aí eu fui parando de anotar, eu anotei só até a 16ª semana, que é quando eu completei 4 meses, né? Até aqui eu já tinha parado de vomitar e tinha alguns enjoos ocasionais. E eu parei de registrar porque provavelmente os sintomas foram diminuindo muito. Então desde a 16ª semana eu já não estava mais me sentindo mal, fui só me sentindo cada vez melhor, cada vez mais disposta, os enjoos bem ocasionais, mas principalmente quando eu andava de carro e pela manhã, mas daí passava. Então assim, foram 4 meses que eu me senti mal. Então, assim,
foi um pouco difícil, mas eu entendi que fez parte, fazia parte, estava tentando passar uma semana de cada vez. Sempre tinha a alegria também de fazer mais uma semana, de, né, passar aqueles temidos 3 meses ali do início, que muita gente acaba tendo perda, né, aborto espontâneo. Então, eu fui vivendo, assim, uma semana de cada vez, tá? E aí, desde então, eu tenho me sentido muito bem, tenho passado muito bem. E isso vai até, eu vou responder já a próxima pergunta, que é sobre como tem estado emocionalmente. Eu falei aqui de sintomas físicos, né? Emocionalmente, eu não tenho sentido muita alteração, assim, o que tem acontecido, mas eu tô um pouquinho mais sensível alguns dias. Eu percebo que eu tô chorando com um pouco mais de facilidade, mas nada muito fora, assim. Eu já era um pouco emocionada com facilidade, mas sinto que tá um pouco mais. Teve umas semanas ali que eu tava um pouco mais sensível com algumas coisas, assim, com o Israel em casa. Mas agora, nessas últimas, eu tenho sentido muito bem, feliz, disposta, malhando de novo, assim, tipo, a melhor fase da gravidez essas últimas 2 semanas. E muita fome, tá? Desde semana passada é muita fome, não tem fim, come e não se sente cheia, não se sente saciada e é uma coisa de louco, não sei pra onde vai essa comida toda. Eu já engordei, a outra pergunta aqui é quanto que eu já engordei. Tô indo pro 6º mês, eu engordei cerca de 5 quilos mais ou menos até aqui, o que tá dentro do esperado, né? Espera-se mais ou menos 1 quilo por mês, então a gente tá caminhando bem dentro desse tempo. Como é que tá o sono? Já faz pelo menos 1 mês que eu acordo todos os dias à noite, pelo menos uma vez pra fazer xixi, que eu não fazia antes. Antes eu ia direto, assim, de a hora que eu dormia até outro dia, então todos os dias acordo pra fazer xixi. É normal, porque a bexiga tá um pouco mais pressionada ali. Eu já tinha, assim, a bexiga curta antes, mas agora tá bem pior. E acordo algumas vezes, me mexo bastante, tem, assim, um certo incômodo, mas eu volto a dormir rapidinho. Então eu não tô me sentindo cansada, não sinto que eu tô dormindo mal ainda tá tudo certo, tá? Se ele está se mexendo ou não. Assim, a maioria das pessoas com 23 semanas, como eu tô... 22? Eu tô com 22 semanas ou 23? Agora eu confundi. 22. Com 22 semanas, a maioria das pessoas já sente bem mais do que eu tô sentindo, pelo que eu tô ouvindo dos outros relatos. Então, se você tá grávida e não sente muito ainda, fica tranquila, tá tudo bem. Porque quando eu tô fazendo ultrassom, a gente vê que ele tá se mexendo um monte, mas eu não sinto tanto, não sei porquê. Agora eu tô começando a sentir mais, desde semana passada, como se fossem uns solucinhos assim dentro de mim, umas pontinhas, mas ainda não é visível. Quando eu olho pra minha barriga, não é muito visível. Vejo bem, mas bem pouquinho, assim, não é nada muito expressivo, sei lá, um joelho, um cotovelo, um joelho, não tem ainda isso, tá? Mas ele tá crescendo, ele tá bem, isso que importa, não é o quanto ele tá se mexendo, né? Mas é isso que tem acontecido por aqui. Expectativas sobre o parto. Eu até fiz um post esses dias que é bem legal, eu queria até deixar aí o link para vocês darem uma olhada nesse texto que eu escrevi, que eu falei um pouco sobre o medo do parto. De repente, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, sobre o medo do parto. Eu fiz uma associação nesse texto com as crenças que a gente tem sobre a gente, sobre a nossa capacidade. Eu me peguei com bastante medo no início do parto, de achar que eu não seria capaz de ter um parto normal, de achar que eu era fraca para dor, mas eu fui trabalhando isso e eu tô agora, assim, muito tranquila, estudando sobre. Claro que eu sei que vai ser lá perto, provavelmente vou ficar um pouco mais nervosa, mas eu tô, assim, bem orgulhosa até da minha cabeça, que eu tô vendo um dia de cada vez, não tô ansiosa nem pensando demais sobre isso. Mas dá uma conferida nesse post, tá? Eu vou deixar o post aqui pra você dar uma olhadinha se você tá com medo do parto. Acredito que pode te ajudar. E já deixa um comentário aqui, quero que você fale sobre medo do parto, que aí eu posso trazer mais uma perspectiva mais psicológica sobre esse assunto, tá bom? A outra pergunta era se eu tô pelo que eu tô ansiosa. Eu vou dizer, eu não tô muito ansiosa não, assim, gente. Eu tô ansiosa pra ficar com a barriga maior, pra sentir ele mexendo mais. Tô ansiosa pras férias, porque eu vou poder ir pra praia com barrigão, mas assim, a ansiedade boa, não é coisa que tá me atrapalhando. Mas fazer um ensaio legal na praia, nas férias a gente vai pra Alagoas, então tô animada, ansiosa pra isso. E ansiosa pra chegada dele, mas assim, mas eu não quero que, tipo, seja amanhã, sabe? Eu tô ok, lá em fevereiro, então deixa ele vir no tempo dele. Mas tem só uma ansiedade boa, eu ainda
Assim, graças a Deus, acho que trabalhei muito na minha inteligência emocional antes, né? No processo de espera por ele, 2 anos tentando engravidar, então lá eu vivi muita ansiedade ruim de pensar que as coisas não iam dar certo. Então, desde que eu fiquei grávida, assim, eu não estava ansiosa com medo de perder. Eu realmente encontrei um lugar, assim, de descanso, de confiar muito em Deus e de entender o que está no meu controle e o que não está. E isso tem me ajudado até aqui, tá? Não sei como é que vai ser o final, mas por enquanto tem sido muito tranquilo. E a última pauta aqui desse do Diário da Gravidez é a barriga, como que tá a barriga. E aí, no vídeo que eu vi, ela mostrou. Eu já mostrei um pouquinho pra vocês, né? Mas a gente podia fazer um videozinho, né? Mostrando, você vai ficar até registrado pra posteridade. Quem sabe, se vocês gostarem muito, daqui a um tempinho, mais pro final, eu posso fazer um diário daí da reta final do último trimestre, porque agora eu comecei o 6º... Eu tô no 2º trimestre? Eu fico perdida com essas coisas de... Segundo, né? Isso. Ainda tem o 3º, que é quando? O 3º que é pro... 7º, 8º e 9º. Isso. Ah, então eu tô no... Tá, então de repente faço do próximo, tá? Mas, ó, essa aqui é a barriga. Eu não sei se vai dar pra ver aqui muito. Será que vai dar pra ver, Ricardo, se eu ficar assim? Um pouco de lado. Ó, dá pra ver? Eu não consigo ir por causa da mesa. A gente vai ter que fazer de outro jeito. Tá, então deixa eu cortar aqui. 1 minuto. Ó, então essa aqui é a barriga de um 6º mês começando. Eu acredito que ela tá num tamanho, assim, razoável. A minha barriga apareceu rápido, mas de frente, às vezes, dá até pra enganar. Dependendo da roupa, parece que eu não tô grávida. Mas aqui está. Esperamos que esse próximo mês cresça ainda mais. E aí eu vou compartilhando com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. Não esquece de comentar e de se inscrever se você ainda não tá. E a gente se vê num próximo conteúdo. Tchau, tchau!